Olá, queridos membros, aqui diz que está ao vivo mais uma Conferência da Paz. Estou muito feliz pela sua companhia, agora que o inverno está chegando, já volto a tirar os casacos do roupeiro e amanhã a previsão é de 8 graus aqui onde moro. Eu quero começar esta conferência de hoje, antes de chamarmos os nossos membros de vídeo, com uma recomendação e uma mensagem muito grande, uma mensagem profunda, porque quando a gente fala em amar, nós temos que pensar em amar grande, certo? Então, a primeira recomendação que eu tenho para dar é do livro que eu estou lendo atualmente, e é um livro que eu estou gostando muito, e acredito que possa ser uma boa recomendação para todos vocês. Melissa também está com frio em Brasília. É O Poder do Carisma, do Eduardo Chinansky. Vocês devem já ter ouvido falar dele. É muito bom livro, mas por quê? O que significa carisma? Significa a graça de Deus, que todos têm dentro de si. E que aquele egozinho constrói coisas falsas sobre nós, e nós enterramos dentro de nós essa graça de Deus, essa nossa luz. E este livro ele auxilia com que a gente retorne a nossa graça. E com isso, né, acabar sendo uma pessoa que as pessoas gostem de nós também, porque todo mundo gosta de estar com pessoas que têm graça, que têm luz, que iluminam, né, que conseguem expressar o seu eu, o seu verdadeiro ser. E esse livro ajuda bastante. O Poder do Carisma é minha recomendação hoje para vocês, certo? E o que eu quero trazer para vocês hoje é um texto muito bonito que vem, acredito, a encaixar com tudo. É ame algo maior. Eu disse no início, né, que nós devemos amar em tamanho grande, porque o universo é grande, Deus é grande, nós temos também amar de tamanho grande. Nunca amar pouco, amar o máximo possível. E essa frase é muito interessante. Ame algo maior. Ame algo mais elevado, algo maior, algo no qual você se perderá. Você pode ser possuído por ele, mas não pode possuí-lo. O amor pode criar um grande problema e também pode criar uma grande alegria. Você precisa estar muito alerta, porque o amor é nossa química básica. Se você estiver alerta a respeito de sua própria energia de amor, então tudo irá bem. Sempre ame algo mais elevado do que você mesmo, e nunca estará em dificuldades. Sempre ame algo maior do que você mesmo. As pessoas tendem a amar algo mais baixo, algo menor do que elas mesmas. Eu digo que dá para amar tudo, né? Amar em tamanho grande. Você pode controlar o menor, aí é que está, né? Pode dominar o menor e pode sentir-se muito bem com o inferior, porque ele faz com que você pareça superior. E o ego fica satisfeito. E, ao começar a criar o ego a partir do seu amor, estará rumando para o inferno. Com certeza, né? Aí vem todos os problemas do mundo. Então, ame algo mais elevado, algo maior. Algo no qual você se perderá e que não possa controlar. Você pode ser possuído por ele, mas não pode possuí-lo. Então, o ego desaparece. E quando o amor não tiver ego, ele será prece. Eu achei muito lindo este texto e muito verdadeiro. Quis compartilhar com você. É daquele livro do Osho Todos os Dias, né? Acho que eu já li todos estes textos ao longo dos vídeos do canal. Faltava este, acredito eu. E achei ele um dos melhores de todos. Então, agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui conosco, queridos membros que apoiam tanto este canal, que eu gosto tanto da companhia, da presença, dos comentários, das respostas. E agradeço mais uma noite por estar na companhia de vocês. Certo? O sol maravilhoso de hoje, Vânia, aqui estava nublado. Mas em um momento saiu o sol e ele fez uma cor tão bonita, refletindo assim nas árvores. Eu acho que o campo psíquico deve estar se aliviando um pouco no planeta. Está na hora então de chamarmos nossos membros de vídeo.
Vamos ver se eles atendem, quem atende. Está chamando, eu quero agradecer a presença de todos. E eis que o Chris Kitts atende o telefone. Vou pôr o fone. Joyce, Bruno. Oi, Boa boa pessoal. noite. Muito boa Oiê. noite. Oi, Que coisa Cris. boa que vocês estão aqui conosco nessa maravilhosa Pronto, noite. já tô de fone. Boa noite. Boa noite, Cris. Estamos ao vivo e a cores, né? Para os membros, né? Preto e branco não que estaríamos. Monize, muito boa noite. Boa noite. Coisa boa. Miriam tá Boa noite, boa noite. Miriam tá entrochada de roupa que nem eu? O que houve aí em Minas Gerais? Tá frio? Frio aqui. Tá frio. Aqui também tá frio. Muito bem. Frio. Hoje, queridos... Boa noite, né? Boa noite. Não dei boa noite a ninguém, falta de educação. Boa noite. Boa noite. Eu tô meio descompensada hoje, estava falando com a Joyce, 2 dias sem cigarro, a graça de Deus. Olha! Legal, parabéns. Obrigada, mas tem que ser macho, tá? Mas por que hoje, Miriam? Já faz quanto tempo? Hein? Já faz quanto tempo? Não, anteontem eu guardei o último maço de cigarro, falei, não fumo mais. E ontem, assim, foi terrível, hoje tá pior ainda, sabe? Mas eu tô assim. Miriam, vai ser só 3 mesinhos, tá? Hein? Vai ser só um mesinho que vai ser mais difícil. Só um mesinho, tá bom, ué. Tá melhor do que se fosse 3 meses, 4 meses. Vamos pensar no lado bom, né? A primeira semana é a pior. Primeira semana. Certo? Mas depois, Como Miriam... é que tu sabe, Papa? Depois piora. Não, gente, mas eu vou conseguir. Tem fé em Deus que eu vou Vai sim. Miriam, vem aqui na conferência, traz o teu desabafo e diz, olha, eu aguentei mais uma semana e vem aqui falar com a gente, nos atualizar. Olha, nós estabeleci o plantão do tabaco hoje aqui na conferência. Certo? A Miriam vai nos trazer o relato toda terça-feira aqui para nós, para todos os membros, sobre como está esta situação. Olha, eu fiz 50 anos. Quer dizer, é muito difícil. 50 anos difícil. Puxa. Sabe? Mas não é impossível, viu? Não, por isso que eu acho que eu vou conseguir, porque impossível não é. E eu tenho que ser mais forte do que isso. Eu já consegui tantas outras coisas que eu achava que eu não conseguiria, e consegui. Por que dessa vez eu não vou conseguir? Eu sou mais forte do que isso. Miriam, deixa eu te contar uma história. Minha avó e meu avô, por parte de pai, sempre fumaram muito. Acho que ia um maço, uma carteira, né, por dia. Não sei se os dois juntos ou se cada um fumava, mas era o tempo inteiro. Mal apagava um, já tava com o outro, né? E era ir no carro, ir na casa, ir em tudo que era lugar, né? Desde que eu conhecia eles. Desde sempre, né? E já fumavam desde que era do tempo que era bonito fumar, né? Desde o tempo de que eram jovens e tal e coisa, já fumavam desde aquele tempo. E sempre. E quando eu tinha, acredito que uns 15 anos... Eles foram num médico e o médico recomendou que parassem por um ou outro motivo. Acho que meu avô foi fazer uma cirurgia de alguma outra coisa, acho que de uma veia, e o médico recomendou que ele parasse de fumar. E então a minha avó, para apoiar ele, resolveu parar também. E os dois pararam naquele dia e nunca mais colocaram um sequer cigarrinho na boca. Assim, nunca mais falaram no assunto. Nunca mais também ninguém tocou no assunto. Mas nunca, nada. Nem cinzeiro não tinha, nada. Como se nunca nada tivesse existido de um dia pro outro, sabe? E eles conseguiram. Hoje, meu avô já desencarnou. Mas foi por outras complicações, né? Foi por outras coisas. Mas minha avó está lá, firme e forte. E parece, na impressão que nos deu, que eles não sentiram falta nenhuma, sabe? Foi o que pareceu. Mas claro que devem ter sentido. Mas eles realmente, uma vida...
de fumante cessaram do dia pra noite. Todos ficaram impressionados na família, mas ninguém comentou, porque eles também não comentaram. E a Shirley disse que fumou 40 anos, né? É complicado mesmo, mas Miriam, nós estamos contigo nessa força-tarefa da conferência. Qualquer coisa que precise, tu tem o chat para desabafar e tu tem as terças-feiras aqui conosco, tá bom? Ok, obrigada, tá? Ó, recebendo o apoio dos membros, Igor Lavrador e a Shirley, todos estão te apoiando, certo? Obrigada mesmo. Obrigada mesmo, de coração. Os tá? membros estão massivamente... Parabéns. A gente sabendo que tem gente do lado da gente, dá muito mais força. A gente sabe, assim, que não está sozinha, né? Muito gostoso. Bota um gelinho na boca, uma balinha. Uma balinha não, agora mesmo eu vou virar uma baleiona. Água, então. Água. Maravilha. Eu já estou uma baleinha, agora mesmo vou virar uma baleiona, né? Então, sem comer muito, sem substituição. Guardei o cigarro aqui, que eu falei, eu tenho que vencer isso. Sem jogar o cigarro fora, eu quero estar perto do cigarro para vencê-lo. Eu não quero essa coisa de esconder, sabe? Ah, vou me esconder do cigarro, vou me esconder de quem fuma. Não, eu tenho que vencer isso na frente dele. Perfeitamente, Miriam. Daqui 3 conferências vai estar mais fácil. Já ouvi gente Não, falar mas sabe o que... que aconteceu, gente? É o seguinte, que com essa quarentena, eu senti que eu fiquei muito ansiosa, que eu aumentei muito o cigarro. Eu estava fumando muito. Então, eu falei, gente, o problema, se é que eu tenho que diminuir porque eu estou ansiosa com a quarentena, para essa merda de uma vez. Ué, por que eu tenho que diminuir se eu não posso parar? Joga essa merda fora, pronto, acabou, e sofre o que tem que sofrer, dane-se. Muito bem, Miriam. Horrível, você... mas armário com uma beleza, se chama. Muito bem, Miriam, parabéns. Armário com uma beleza. Parabéns, Miriam, é isso mesmo. Obrigada. Obrigada, é isso mesmo, Miriam. Parabéns. Parabéns. E agradecendo a presença do Nelson Fogassi, que vem do curso expansivo. Muito boa noite. Pessoal, estamos então agora aguardando perguntas e o que vocês queiram trazer para nós hoje, certo? Eu iniciei essa conferência falando com os membros que nós devemos escolher amar em tamanho grande, né? Amar sempre o máximo possível, a tudo e a todos, né? Porque o universo é infinito, então a gente não tem limite também para amar. Então nós devemos amar em tamanho grande, todas as coisas. E eu estava com essa ideia de trazer essa mensagem no início da conferência. Eu fui abrir esse livrinho do Xoxo todos os dias e caiu na página que falava exatamente sobre isso. Que agora é claro que eu não vou achar de novo, mas tinha caído. Então foi uma mensagem muito legal. Vamos aguardar vocês falarem. O Nelson diz que a homeopatia Almeida Prado ajuda a parar de fumar. Quero falar contigo. Antes eu quero perguntar uma coisinha para ti e para os demais membros, que vocês sabem que periodicamente nós temos convidados aqui na conferência, né? E eu consulto vocês caso seja de acordo a vinda de um convidado alguma terça-feira. E, claro, temos o nosso convidado clássico, que é o Jordelei, né? O nosso convidado clássico. E agora eu quero ver com vocês o que vocês acham da participação em uma terça-feira do Delci Jardim aqui conosco. Veio de Andrômeda. Se ninguém é contra, então farei o convite para ele. Ai, coisa boa, Pavo. Sabe que ele faz agora, acho que semanalmente, meditações no canal dele. Hoje até teve umas 5 horas que eu participei. Muito bom. Ele faz, né? Tô meditando com ele ultimamente, é muito bom. Que coisa boa, que coisa boa. Fiquei feliz que o pessoal foi lá visitar o canal dele, que gostou, porque ele é uma fonte confiávelzíssima de informações e de tudo. Então, é muito bom, por isso também quero convidar ele para vir aqui. A gente quer fazer o quadro dele no canal, né? Eu tenho um quadro quinzenal no canal, 2 vezes por mês. E nós estamos... Mas só que quando a gente ocupado. Ele é muito ocupado, Pava. É meio difícil encontrar ele. Mas... Porque já tem o canal dele, né? Então eu não sei.
A gente tinha já combinado, mas é que daí começou a quarentena justamente nisso, né? E como eu vou lá, monto os equipamentos, monto tudo, iluminação e tudo mais, daí teria que ser pela internet realmente, né? Mas eu vou ter que ver com ele. Eu tava aguardando passar um pouco isso para começar o quadro. Mas a gente tá estudando. Tô pensando em começar o quadro dele mesmo assim. A Denise perguntou: o Ricardo que não fala não veio hoje? Hoje ele não quis vir ainda, mas assim que ele quiser, ele vem. Mas ele não fala aqui Mas conosco, ele não né? Porque gostou, então. no canal dele ele não para de falar. Verdade. Oh, a Sherikan Santos disse que é hipnoterapeuta e trata vícios, inclusive do tabagismo. Tu pode nos dizer se... como um pouquinho mais sobre isso, de como que funciona essa hipnose para tratar o tabagismo? Se realmente a pessoa... Eu acredito que surta bastante efeitos, né? Mas faz passar à vontade? Como é que é? Se faz passar à vontade ou se faz a pessoa... esquecer que fuma, né? Porque, né? Pode ser também. eu fico curioso. Você Muito sabe bem. que hoje eu estava até assistindo um vídeo da Andresa Molina no Instagram e ela falou sobre isso, sobre a pessoa que fuma, ela tem que tratar a parte de respiração, né? Porque ao tragar ela tá muito ansiosa, então ela tem que estar sempre... Então, esse trabalho de respiração, de respirar, de fazer contar 5, 10 minutos, é interessante. Então, fazer esse trabalho de respiração, ao invés de estar com vontade de fumar, tá ansioso, vai lá e respira direitinho, aprende a respirar. Tem vários cursos, cursos não, mas coisas no YouTube que informam como respirar direitinho e se concentrar na respiração para não precisar fumar, né? Essa é uma técnica. Inclusive, tem uma que eles falam que você deve até usar os dedos, né? Inspirar, prender e soltar. Mas é claro que você vai fazer isso num canto sozinho. Imagina você no meio da rua fazendo isso, né? Eu vou mandar te prender, né? No mínimo, né? Cigarro, imagina, né? É feio fazer assim no meio da rua sem nada, só com o cigarro. Mas é assim, é uma coisa até legal que você começa a fazer esse trabalho respiratório. Eu tenho tentado fazer, não com o dedo, mas na hora que vem aquela fissura mesmo, eu tenho tentado aplicar a técnica de respiração, e eu acho que é o que mais acalma. Muito bem. Pessoal, parece que surgiram assuntos que vão ser muito interessantes hoje. Porque a Daniela Paiva trouxe o assunto dos anjos caídos. O Lucas trouxe o assunto dos sonhos, né? E pesadelos lúcidos. E também temos o assunto sobre Melquisedeque, que vamos falar ainda hoje. Muito bem. E falando sobre o Monchan, né? Que bom, o livro do Monchan é magnífico, Igor. Pode falar um pouquinho a sua opinião a respeito dos anjos caídos? Bom, eu não classifico desta forma, né? Anjos caídos, né? Porque a ideia de anjos caídos são seres de luz, seres puros e tal, e coisa que, né? Deram uma escapadinha da luz e foram pro lado das trevas, né? Mas, na minha opinião, isso não condiz muito com o que a gente conhece, né? Porque a gente sabe que trevas é ignorância, né? E a falta de luz espiritual do ser, buscar a ignorância, né? E uma vez anjos, e anjos todos somos, né? Podemos dizer assim, em maior instância, em maior nível, todos somos anjos, né? Que estamos vivendo em instâncias um pouco mais afastadas desse nosso verdadeiro ser, verdadeiro eu, de tanto se envolver com ego, de tanto se envolver com ideias, ou de tanto se afastar da fonte, né? Por viver apenas na mente, no racional, ou cultivar alguns sentimentos de baixa ressonância. E com isso
passar a ressonar com estes ambientes e viver em mundos desse tipo, mas não que a pessoa deixe de ser, em essência, este anjo, entendeu? Então, por um lado, podemos dizer que todos somos anjos caídos, né? Por pensar que nós vivemos em uma instância que não é a nossa essência, a nossa pureza, porque, querendo ou não, entrando no planeta Terra, a gente adquire um monte de ideias sobre o que somos, sobre o que não somos, sobre o que deveríamos ser, sobre o que nós devemos fazer, quem somos nós, né? Que é bem distante da realidade da nossa alma e do nosso espírito, e a gente acaba caindo numa ignorância sobre nós, né? E sobre o mundo. A pessoa pode encarnar num local onde ela não tenha nenhuma informação sobre Deus, sobre luz, sobre o poder da fé, sobre a crença, sobre o bem, né? E a sociedade acabar fazendo com que a pessoa se dissimule um pouco e transforme a pessoa em uma versão pior dela, entendeu? Pela base que foi dada. Mas isso tudo é algo que faz parte, porque se uma vez nós caímos nisso, é porque nós estávamos passíveis disso acontecer, né? E porque lá nós encontramos algum motivo, encontramos algum propósito ou algo que nós precisávamos encontrar. É porque a gente pode ir sempre por vários caminhos. E a gente pode pegar qualquer caminho, a gente não vai saber o resultado deste caminho, a não ser que a gente pegue o caminho e veja por nós mesmos aonde que vai dar aqueles passos, né? Então, nisso, todos os seres vão perdendo a sua ignorância e vão sempre optando por caminhos melhores. Porque é o que nos diferencia do nosso eu superior, das sociedades superiores, são as escolhas que a gente faz no dia a dia. São cada uma das escolhas que nós fazemos. A nossa sociedade é resultado das escolhas que nós fazemos como humanos no dia a dia, né? Dos valores que nós damos para as coisas. Como a gente falou na meditação mundial ontem, né? A gente dá valor para coisas que não tem tanta necessidade para nós como sociedade, e para coisas que são fundamentais para a nossa sociedade, a gente dá um valor muito pequeno, né? Então, essa história de anjos decaídos, eu acredito que seja uma espécie de uma figura de linguagem, talvez, né? E falando do Delcy Jardim, é como ele fala, né, que tanto os anjos quanto o lado das trevas trabalham para o mesmo lado, né? Porque na formação dessa nossa campânula, porque ambos são professores dessa escola da vida, ambos nos ensinam coisas, né? E por isso que ele diz que não é nem sequer o neutro é o ideal, e sim coisas que são completamente fora daqui, o que pode nos aproximar até mesmo desse sentimento do amor, da compreensão, porque isso vai cada vez nos aproximando mais da nossa alma. Então acho que é por aí a minha visão sobre os anjos caídos. Acho que alguém tem algo para complementar. Porque tem... perdão, Pava, mas é porque você foi falando, eu lembrei de algumas coisas, e justamente é uma visão romantizada também quando você fala anjos caídos, né? E quando você for ver a mecânica, como o Deus se explicou uma vez também, que tem toda a coerência, porque ele fala um pouco da mecânica da situação, porque se você for entender a mecânica, você vai entender um pouco o processo. Igual o Paulo falou, se formos olhar, todos nós somos anjos caídos, né? Mas tem algumas coisas que nesse ponto, que a mecânica é mais clara, no sentido de pessoas, por exemplo, encarnarem, não reencarnarem. Tem pessoas que encarnam para justamente poder poder compartilhar, né, poder auxiliar as pessoas às quais elas vão auxiliar futuramente, porque como ela nunca encarnou, ela não consegue entender o que é moral, por exemplo. A moral é uma coisa nata para ela, mas só encarnado que ela vai poder conseguir entender o quanto é difícil um ser humano desenvolver a moral nesse mundo que a gente está nele. Então, é como se fosse um curso intensivo mesmo. Então, tem vários tipos, né? E tem pessoas as quais a gente encontra na rua, que você está vendo ali de carne e osso, mas elas não têm
a mesma, vamos dizer, a mesma jornada que nós. Elas estão ali por algum motivo, por servir ali aquele momento, mas é um belo exemplo de um anjo caído. Na verdade, ele adensa ali naquele momento, e tem vários. A gente já brincou várias vezes, tem muita gente andando sem CPF e RG por aí, e é verdade. Então tem várias mecânicas para explicar vamos dizer, esse título de anjos caídos, mas na verdade são servidores, né, que vêm aqui para aprender às vezes e para, vamos dizer, trabalhar em loco. Então tem vários tipos de interpretação também, mas a mecânica é praticamente a mesma, assim, porque realmente precisa de vir aqui, né? Cristo falou de pessoas que encarnam, estão aqui sem nem saber o que é moral, né? Ou até mesmo algum outro sentimento, alguma outra sensação, sem saber, sem ter empatia, sem ter, enfim, diversas coisas que para nós às vezes é trivial, né? São seres que realmente que não tiveram contato ou esqueceram até mesmo do que significa estas coisas, né? E eu conheço uma pessoa que é assim. Eu conheço uma pessoa que é assim e que é muito difícil, para não dizer impossível, de tu mostrar para ela por que as pessoas não gostam de certas coisas que a pessoa faz. Por que as pessoas se ofendem com certas coisas? Ou por que as pessoas ficam tristes com certa atitude? Por que as pessoas se espantam com tais coisas? E realmente a pessoa não consegue entender. Para ela está tudo certo, tudo magnífico. Mas é algo que em sociedade não dá certo, entende? Não dá certo. E é muito difícil realmente explicar para a pessoa. Né? É uma longa jornada, realmente. Precisa de uma encarnação dedicada. Sim, leva muito tempo mesmo, porque às vezes até o mecanismo daquela, igual eu falei, às vezes não é uma reencarnação, mas é uma encarnação para a pessoa entender. Então ela entra às vezes numa encarnação muito neutra, né, sem muito vínculos de DNA, enfim, só para ela realmente exercitar aquilo, mas realmente é muito difícil às vezes dessa pessoa entender o que tá se passando, mas é preciso para ela justamente, futuramente, transmitir esse conhecimento, porque como você vai ensinar o que é moral para uma pessoa, sendo que você nunca passou por essa aprovação? Então, e é difícil, o que é mais difícil a gente desenvolver aqui é a moral, então é muito difícil. Então, para você passar isso para uma outra pessoa, e para você entender o processo dela, né, futuramente, numa encarnação a qual ela vai estar e você vai auxiliar ela de um outro plano, como você vai, né, você precisa de entender como ela está se sentindo, qual que são as dificuldades para você conseguir transmitir, né? E tem gente, e é o que a gente mais vê aqui, são pessoas assim, porque a gente sabe que a Terra hoje, vamos dizer assim, né, tem pessoas de vários lugares que veio para cá justamente para aprender, para justamente futuramente auxiliar outras pessoas. Então, é muita gente, muita gente. É verdade. Bom, pessoal, então agora, para entrarmos na parte dos sonhos, com o Lucas Rubin, que pergunta assim: Pava, podemos falar sobre sonhos? Ultimamente tenho muitos sonhos e pesadelos lúcidos. Bom, antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre, uma vez sobre isso, a tia Silvana sempre fala o seguinte, né? Quando a gente dorme na cama, a gente deve dormir virado para cima. Para, né, que a gente se projete para os astrais elevados, para os mundos mais sutis, mais leves. E que quando a gente dorme virado para baixo, a gente tende a ir para os campos mais densos, para o umbral e tudo mais, né? E isso faz sentido. Isso faz sentido realmente, né? Não sei entender como exatamente, mas faz sentido por experiência própria. Todas as vezes que nós temos sonhos melhores ou memorações boas, geralmente quando a gente acorda, a gente está voltado mais para cima. E geralmente quando a gente vem de um pesadelo, de coisa mais pesada, a gente tá assim, ó, pum, pra baixo na cama, né? E isso é por causa da captação de energia dos chakras, acredito eu, né? Porque os nossos chakras, quando a gente tá virado pra cima, ficam todos voltados pra cima, né? E os nossos chakras ficam voltados para
para baixo quando nós estamos na cama, ou até mesmo obstruídos, né, por algumas camadas de roupa, de tecido e enfim, do que tiver por baixo. Mas faz bastante sentido isso mesmo. Eu passei a notar, depois que ela tanto falava isso, e pra mim fez algum sentido. Então, uma dica que eu dou é tentar dormir virado pra cima pra auxiliar. Inclusive, em projeção astral, por exemplo, a gente só consegue, eu pelo menos, acho que uma vez eu saí quando eu estava de lado. Pra baixo, nunca consegui projeção quando eu estava virado pra baixo. Mas de lado eu já consegui uma vez, e foi uma vez que foi ruim, porque eu me lembro que eu não conseguia me afastar do meu corpo. Não conseguia, eu ia até a cozinha, fui até a cozinha, e eu fazia toda a força do mundo pra caminhar, e eu era puxado pela cabeça. E toda a força que eu fazia parecia que eu não chegava num ponto que eu não conseguia passar. E eu fiquei até apavorado, porque então eu vou voltar, e não conseguia voltar. Né? Eu cheguei lá, olhava meu corpo deitado de lado, e não conseguia voltar. Deitava ali, tentava, né? Não adiantava. Daí eu me levantava de novo, saía de perto e não conseguia sair. Daí, olha o que aconteceu. Veio um mentor, acredito eu. Não sei se era minha mãe ou não, porque a minha mãe estava dormindo, né? Lá na casa da minha avó. Só que eu vi ela, a silhueta dela, entendeu? Era ela, só que não tinha... Era só a silhueta no escuro. Porque eu via tudo só que preto e branco, né? Clássico da projeção. Pelo menos pra mim. E daí, vi só a silhueta, ela e a voz dela. Daí chegou lá do lado de mim na cama, fez alguma coisa assim, falou alguma coisa com a voz dela, não me lembro mais o que era. E daí, eu voltei e acordei. Mas eu tive um auxíliozinho pra voltar, pra ver como realmente dificulta mais o processo. E é melhor voltado pra cima, né? Então, realmente deve fazer bastante sentido procurar dormir pra cima, né? Eu sei que muitas pessoas roncam quando dormem pra cima, ou até mesmo não conseguem dormir voltados pra cima. E eu acho que isso pode até ser um reflexo, né, de inconsciente, de a pessoa dormir pra cima, ela vai pra certos lugares, mas se ela dormir pra baixo, ela vai pra outros, de repente ela queira ir pra lá ou precise, né? Então, e falar sobre sonhos, né, como diz o Lucas, tem muitos sonhos e pesadelos. Eu percebo que a gente tem mais sonhos e se lembra mais dos sonhos, quanto mais leve tá o campo psíquico, né? Tem muita coisa acontecendo, as pessoas estão muito preocupadas, ou algum motivo o campo está mais pesado, é mais difícil de ter as memorações. E no meu ver, né, os sonhos eles são uma mistura de liberações de imagem. Por exemplo, em algum momento do dia a gente se preocupou com uma coisinha assim, ou, por exemplo, aqui o Ricardo, né, faz bastante barulho, né? Com guitarra, toca guitarra o dia inteiro e, né, corre pra lá, não sei o que, bate, quebra e grita e tal. E daí eu fico pensando, os vizinhos, né? E os vizinhos, né? Porque, né, nunca teve sequer barulho por aqui, daí agora uma barulheira. Daí eu fico pensando nos vizinhos, E o que acontece? Sonho com os vizinhos vindo aqui. Né? Sonho com os vizinhos vindo aqui. E às vezes nem reclamam disso, entendeu? Mas sonho com o vizinho, entendeu? Não foi, no caso, ele nem reclamou de nada, nem de barulho no sonho, né? Mas sonhei com o vizinho. Porque, né? Fico mentalizando. Não sei o quê. Então é uma liberação de imagens, né? Misturada com um maior envolvimento nosso, inclusive com isso que a gente está pensando. E quanto mais lúcido a gente fica lá, mais a gente vai memorar e mais a gente vai ter relação, vai conseguir ir para onde quisermos por lá. Mas falando assim do Lucas, né, que ultimamente tem tido sonhos e pesadelos, pode novamente ter ligação com preocupações, né, porque isso é relação com uma certa preocupação, né, ou com algum certo medo, nem que seja pequeno ou grande, que a gente tem dentro de nós, que pode ser inúmeros, pode ser muitos não trabalhados, pode ser uns já conhecidos, outros não, outros que a gente nem sabe que tem, mas que fica trabalhando em segundo plano e que é bom que eles apareçam e que a gente tenha esses sonhos para a gente poder realmente trazer cada vez mais para o consciente, né? Nem que seja daqui a pouco ter um estalo, ter uma ideia ou aquilo se apresenta de uma forma que a gente consegue resolver para que a gente trabalhe aquilo lá. Eu me lembro que quando eu fiz o curso com a Valéria, o de meditações de cura, quando ele ainda existia, né? Porque agora não existe mais o curso, foi cancelado.
por N motivos, que talvez um dia, se alguém quiser saber, eu fale. Eu, né, após fazer aquelas meditações, até fiz um vídeo no canal relatando, né, que eu tive muitos pesadelos depois de fazer aquelas meditações, né? Muitos pesadelos. E fui falar com a Valéria, né? Valéria, o que está acontecendo, né? Tantos pesadelos após fazer as meditações, né? O que as pessoas vão achar, né? Também, né? O que vai acontecer com as pessoas que compraram o curso? E daí a Valéria me disse, não, né? Isso porque acabou acessando áreas que estavam presas do subconsciente, né? Acessando, como ela disse nas palavras dela, né? Memórias que estavam onde a nossa alma tinha sido aprisionada, né? Porque a nossa alma, como disse o Delcy, né? Que a nossa alma é como uma árvore, um galho onde a seiva vai passando e cada questão aberta vai fazendo um galinho pro lado, cada desejo incompleto vai um galinho, cada susto, medo ou pânico, alguma coisa que nos preocupou, que nos criou um galinho, né? E que ali fica a seiva da nossa consciência um pouco dispersa do centro do caule e aquelas questões em aberto, né? E no que eu entendi que ela falou, a gente pôde ver aquelas questões e fazer as podas deste galho para recuperar as nossas consciências que estavam perdidas no tempo ao longo dessas experiências, né? E como o resultado geral de tudo isso foi muito bom, porque realmente, né, o curso faz a gente se sentir bem mais leve, a tirar os pesadelos, mas faz se sentir bem mais leve. Então, com certeza, isso acontece. Nossos sonhos nos levam para momentos, muitas vezes, onde nossa consciência ainda está trabalhando um pouquinho, ainda tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para fazer, alguma coisa para ver, alguma coisa para tomar consciência, e que, direto ou indiretamente, vai nos fazer bem. Certo? Claro que também existem outros episódios onde nós podemos ter parado em áreas astrais um pouco pesadas por alguns motivos, né? E que nós vamos ver aquele panorama que muitas vezes é bem feio também e que obviamente caracterizaríamos, né, como pesadelo de cara. Então podem ser esses fatores, né? Dos tanto sonhos quanto pesadelos lúcidos. Muito bem. O Denise também tá com sonhos sinistrões. Pois é, mas isso é bom no fim das contas, sabe? Porque ou são questões que nós estamos vendo que ainda são obscuras para nós, assim, no nosso entendimento, e que aos poucos podem vir à luz, vir à tona, e a gente libertar de algumas coisas, né? Que a gente pode. Porque, imagina, o mentor disse que nós temos em média 150 encarnações, né? Em média. Então é muita coisa que a gente já viveu, passou, situações, questões, para ver e trabalhar. E dessa vida mesmo, né? Como diz, a gente mal consegue lidar com a infância dessa vida. Muitas vezes. Né? Paulo Oluap, boa tarde, Pava. Todos os seus convidados têm contato com mentores ou é só você e o Hélio? Eu ainda diria que, olha, talvez eu seja o que menos tem, né? eu ainda acho isso, porque, né, o Hélio volta e meia recebe uma mensagem, volta e meia escreve uma página, volta e meia vê um mentor, volta e meia conversa com ele, né? O Jordelê, então, tem clarividência, vê tudo, vê nave descendo do céu, vê isso, vê aquilo, conversa com o Equinaz, com o Lázaro, com o Ur, com o Natanael, com esqueci algum? Desculpe se eu esqueci algum. Eu sei, eles não esquecem de mim, né? Eu sei, mas né, às vezes, né? Mas enfim. E já eu, né? Cadê o megafone, então, Pava? O megafone. Eu às vezes percebi já meu mentor, eu sonhei algo. Apesar que eu não sei se era meu mentor, se era só um amigo espiritual, mas em sonho lúcido, eu só tive um sonho lúcido até hoje, que foi bem lúcido, assim, que eu me sentia mais acordado que na vida real. Mas também em alguns momentos, quando eu paro, tento meditar, principalmente quando eu consigo limpar pensamentos, sabe, ficar com a mente bem vazia, eu começo a vir pensamentos que eu percebo que não são meus. E daí eu começo a juntar frases e tal, e eu sinto como se tivesse vindo uma resposta além. E normalmente, quer dizer, sempre quando eu tô me sentindo bem positivo, é sempre mensagens bem positivas. Então eu sempre liguei ao meu mentor, acredito que é ele.
Legal, Bruno. Muito legal mesmo. Por sabe que é assim mais ou menos que eu penso que aconteça comigo, né? Porque é mais na área realmente da intuição, assim, né? Mais na área intuitiva, ou uma ideia, ou algo pra falar, um complemento pra algo. E que é muito sutil, né? Que é uma coisa muito sutil, que se parece muito conosco, né? E por isso nós temos que ter esse campo de percepção sutil. Por isso que a gente tem que conhecer bastante nós, né? Para saber o que não é nós, né? Ou, por exemplo, conhecer a personalidade deste ser. Para saber o que, né? Não, isso foi fulano que falou. Só pode, né? Ou isso é pensamento clássico do ciclano, né? Pra saber... Pra ter realmente essa ideia, porque no meu caso é mais assim mesmo, ou em momentos que outros, né, mais intenso, como de alguma projeção, alguma coisa assim, e ainda por cima, eles relutam muito para aparecer fisicamente, né? Parecer aparecido é extremamente difícil. Acho que é mais em caráter de realmente para que a gente desenvolva a percepção sutil e não a escancarada, né? Muito bem. É justamente isso, sentir, né? Treinar nosso coração para sentir. Se a gente se autoconhece, a gente sabe o que é nosso, o que não é. E o mais importante é sentir. Eles não vão... e eu falo eles porque, com certeza, são sempre mais de um, porque a gente que tem uma familiaridade muito grande. Então, são pessoas muito parecidas conosco. Então, elas sabem que se interferir diretamente pode atrapalhar muito o processo, porque a ideia não é essa. A ideia aqui é afinar, né? Afinar o instrumento. Então, você tem que ouvir, você tem que sentir. E afinar o instrumento são várias percepções, né? Tem um toque, o cheiro, até cheiro, né? Eu conheço um guitarrista que afina pelo cheiro. Olha aí. Então, sim, são sentidos aos quais a gente tem que usufruir deles, né? Então, a visão, o olfato, tudo, né? A gente está aqui para aprender a sentir mesmo. Então, é justamente afinar esse instrumento a qual a gente está essa máquina biológica que a gente tanto experiencia esse mundo quanto outros. E uma vez, Cris, eu me lembro que o Hélio perguntou para um mentor quando que nós, né, iríamos conseguir enxergá-los, né? Quando que nós conseguiríamos, como que a gente faz para perceber o plano espiritual? E o mentor curto e grosso disse que, né, como queríamos nós perceber o mundo espiritual se a gente não percebe nem ainda o físico, né? Tinha ali uma borboletinha voando, né? Tinha ali o sol relantejando, né? E a gente, né, assim, nem sequer víamos o físico, ainda queremos ver o extrafísico, né? E para complementar, outra coisa que a gente deve seguir muito quando a gente segue a nossa alma, né, o nosso ser, é que quando nós agimos com a nossa alma de verdade, né, ou seja, não só com a nossa mente, mas com o nosso coração, com o nosso sentir, principalmente, com o nosso ser, e a gente entra em contato com um campo que a gente não pode mais dizer que somos nós, ou é tal mentor, ou é tal coisa, porque é naquele campo da grande mente, entende? Que todos comungam e têm acesso, onde todas as informações estão disponíveis para todos, né? Então, não é nem nosso, nem dos outros, mas também é nosso e também é dos outros, né? A gente aqui, fragmentado, como um ser, como um ego, quer ter a nossa mente o que nós pensamos. E isso acontece porque nós também temos a nossa mente o que nós pensamos, né? Mas também tem acesso a esse outro campo, onde é um campo onde tem todas as informações que cada um ser já angariou na vida, seja nós, seja uma formiga, e essas informações estão lá, né? A mente una que se diz, né? Que é a mente do todo, onde as pessoas que têm experiência de quase morte relatam
um estado de consciência tão grande que eles sabem tudo, sabem o que tudo significa, né? Têm consciência de tudo, tudo é tão belo, tudo é maravilhoso. É uma consciência muito grande, né? Estado esse alcançado também em grandes e profundas meditações, né? Então, eu acho que a gente chega perto disso naqueles momentos que nós estamos só nós, pensando conosco mesmo, em um momento muito, muito íntimo, muito nosso, como se nós imaginássemos nós falando. Acho que a gente consegue chegar a esses momentos mais fácil, né? E essa percepção, às vezes, ela se estende, além de você, quando você tá muito bem, conseguir essa conexão maior e tal, você consegue perceber essa sutileza das energias, dos pensamentos e tal no dia a dia, quando você começa a treinar, chegar perto disso. Eu reparei muito que teve um período que eu tava treinando, tentando né, desligar um pouco a mente e tal, tipo, dirigindo o carro pela cidade, coisa e tal, e eu percebi que tinha momentos que vinham pensamentos, mas de alguma forma eu sabia que eles não eram meus, mas eram de alguém que estava passando na rua, alguém que passou do meu lado. Tipo, eu sentia um pensamento, olhava pro lado, eu via a pessoa tava com a cara daquele sentimento que me veio. Então, eu conseguia relacionar que, opa, não sou eu, tá vindo de algum lugar. Pra te ver, né, como a gente lê os pensamentos, né? A gente, é impossível ver os pensamentos dos outros. Que nada. E tem gente que já fica tão boa nisso que é que nem o Ami, né? Que escuta os pensamentos. Né? Diz como que pode escutar os pensamentos. Isso que é mente tranquila, né? Serena. Para não só identificar ela, mas inclusive a origem. Muito bem. E para concluir o assunto da Miriam e seu tabaquinho, Shirikan Santos nos diz que da hipnose, né? Que em poucas sessões a pessoa para de fumar e existem vários gatilhos na mente da pessoa que a levam a fumar, né? Que quando esses gatilhos são tratados e ressignificamos a mente da pessoa, a vontade passa. Muito interessante. Agradecemos muito sua grande contribuição. A Denise do Vale pergunta se nós... Aliás, a Denise do Vale, eu quero agradecer muito a ti por todo o apoio em todos os vídeos do canal e sempre, certo? Na Meditação Mundial, lá apoiando, aprovando, desaprovando comentários e por todo o apoio, ajudando a responder os comentários. Denise ganhou o troféu da maior auxiliadora do canal, certo? Eu agradeço muito. E ela pergunta se nós podemos decair, voltar para lugares inferiores. Acredito que sim, mas não. Porque... Sim e não, porque podemos decair, mas é que às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, né, para dar um salto para frente, né, ou precisamos passar por uma coisinha para aprender outra e tal e coisa, né, mas só nesse sentido, porque o que dizem os mentores é que uma alma ela nunca regressa do ponto que ela está, ela estagna, mas ela nunca regressa. Então, se a gente conquistou coisas, conquistamos provas, né? Aí ele diz que prova vencida é prova concluída, né? Que a gente não precisa passar novamente por uma prova vencida. Ó, de repente ele esteja por aqui. Né? Prova vencida é uma prova concluída, certo? Então, a gente pode estagnar. E às vezes, se a gente está muito tempo estagnado, pode haver coisas que façam promover o nosso voltar do avanço, né? Ou seja, né? Alguma situação ou algum local, alguma coisa que a gente possa considerar voltar, mas que na verdade vai nos fazer voltar a andar, certo? É a analogia do atolamento, né? Quando a roda fica rodando no mesmo lugar, só vai cavando o buraco. Paulo Oluape, sabe que não? Não. Vamos ver aqui. Larissa Gomes... Tô lendo O Segredo da... o Melquisedeque. Quem foi que falou do Melquisedeque? Larissa Gomes. Pois é, eu só ouvi falar do Melquisedeque. Vi algumas meditações, eu acho que alguns vídeos sobre ele. Mas nunca cheguei a me aprofundar muito, certo? Ela disse que está lendo o primeiro volume de O Antigo Segredo da Flor da Vida e está achando interessante. A Flor da Vida, gente, é umas... Bom, foi o primeiro símbolo do canal, né? A Flor da Vida. Porque... ali existe muita verdade universal armazenada. Muito bem.
Em poucas sessões a pessoa para de fumar. Nós podemos... Fale um pouco da fé cega de pessoas que seguem líderes religiosos, como aquele ali que ela disse, né? Shirley. Vamos ver, querida Shirley. O que eu posso dizer é o seguinte, né? Que temos que ter um equilíbrio entre os nossos dois cérebros, né? O do coração e o da mente. Porque uma pessoa que ela avançou bastante, às vezes, em amor e pouco no intelecto, no raciocínio, talvez, elas possam ser convencidas a fazer coisas achando que estão fazendo bem. Nós mesmos, quantas vezes não fazemos alguma coisa achando que estamos fazendo bem ou algo bom, e na verdade, né, a gente tá fazendo um desserviço, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa que tá passando por uma dificuldade e diz, não, isso é assim, faz assado, pronto, faz pra pessoa. Né? Fizemos um bem magnífico, mas na verdade a pessoa precisava passar por aquilo, ela precisava fazer pra aprender e pra não cair mais naquilo, né? Então eu acredito que é mais ou menos por aí que pode acontecer a fé cega, entendeu? E mais ou menos por aí, eu acredito. Também é a crença, né? Tipo, a fé é a crença. Então, geralmente, como a gente externiza tudo, o nosso crédito também a gente sempre coloca no outro, não em nós mesmos. E então, por isso que enquanto isso existir, enquanto essa falta de autoconhecimento existir, essas coisas ainda vão acontecer um pouco, de você acreditar mais na outra pessoa do que em você mesmo. E então, por isso que essas coisas vão acontecer. Por isso que já falava, porque a verdade, a pessoa que está falando ali, ela acredita no que ela está falando. E aí, se você põe o seu crédito, acreditar é dar crédito, você acredita aquela Isso pessoa, é verdade. pronto. Você deu, aquilo se cria um loop e fica lá. Né? Por isso que o grande vamos dizer, o mentor da Segunda Guerra Mundial fez o que fez porque ele acreditava no que ele falava. E as pessoas, automaticamente, por externizar e não internizar as coisas, acreditavam. Dava o crédito a ele. Então, enquanto isso estiver acontecendo, enquanto essa externização existir na face da Terra, coisas assim vão continuar acontecendo. É uma forma de externizar. É importante também de perceber que cada processo é importante, né? Então, se a pessoa está numa fé cega, é porque ela precisa diferenciar. E como você mesmo falou, Pava, quantas vezes às vezes a gente... Primeiro, como o Cris falou, como você falou, a pessoa ela acredita que ela está certa. Como você falou, nós fazemos a mesma coisa. Então, quantas vezes a gente está achando que está fazendo bem? Não, eu estou ajudando, mas você também está numa fé cega. Então, por isso que é muito importante a gente tomar esse cuidado para não ficar julgando o outro e querendo dizer assim, não, eu estou certo e o outro está errado. Não, vamos, né, ter um pouco mais de respeito com esse processo e entender que tudo que ninguém tem a verdade absoluta e tudo tem o seu caminho, né? Perfeitamente, Monize. A gente não pode esquecer realmente que cada um está no seu ponto, no que precisa, no seu momento, no que pode de melhor, né? E está exatamente onde precisa, para aprender exatamente o que precisa. E nós, hoje, pequeno detalhe, é a mesma coisa. Dá licença. Ninguém consegue ser ajudado quando não quer ser ajudado. Muitas vezes a gente quer ajudar e a pessoa não quer, então é melhor deixar para lá, né? Sim. É verdade. Pessoal, vocês perceberam que já são 10 horas. Hoje nossa conversa passou mais rápido que um avião. Porque o Pazino 2000 disse assim, por que vocês acham que terremotos, vulcões entram em atividade neste período? Qual a possível relação com a quarentena mundial? É uma pergunta para o nosso incrível Chris Kitts, eu acho. A verdade é que nunca parou, né? Não é por causa da quarentena, às vezes você pode estar conseguindo ver mais, ter mais tempo para ver essas coisas acontecendo assim, mas a verdade nunca parou, né? E até mostrei para o Pava essa semana que uma coisa interessante que está acontecendo, que são as explosões solar que não pararam também, elas só diminuíram bastante, mas ultimamente ela não está pegando em planeta nenhum do sistema solar, ela simplesmente
vai para o fundo do espaço, então acontece a explosão e passa, mas recua, né? Tem o que acontece num ponto do universo acontece em todo o universo. Então, automaticamente, mesmo essa explosão não vindo diretamente para a Terra ou qualquer outro planeta do sistema solar, reflete aqui, né? Então, se sai de um ponto, sai de tudo quanto é lugar. Muito bem, Barbie Azeredo, não tem notícias do Jordelei. Inclusive, ele está sempre convidado para participar da conferência, né? A chamada dá lá no telefonezinho dele, eu acho. Muito bem. Pessoal, se vocês trouxeram perguntas que não foram respondidas hoje, por favor, tragam de novo para terça-feira da semana que vem, mais uma vez, às 9h05 da noite, certo? Eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje aqui conosco na conferência. É muito bom ter a companhia. São vocês que trazem os assuntos que a gente debate, que a gente conversa, e todos aprendemos muito com isso. Eu quero agradecer também os membros de vídeo por estarem aqui hoje nessa magnífica noite. O campo parece estar da Terra melhorando, né? Que bom. E esfriando também, né? Muito bem, gente. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, tá bom? Uma maravilhosa noite pro Bruno, pro Cris, pra Joyce, pra Miriam, pra Monize, certo? Fiquem em muita paz ao longo da semana. Nós nos falamos na conferência e sempre que possível, certo? Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. A gente se vê logo. Um grande abração pra vocês. Até mais, pessoal. Um beijão, na verdade. Até mais. Boa semana a todos. Tchau. Muito bem, queridos membros. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui em mais uma conferência. Espero vocês na terça-feira da semana que vem, mais uma vez. E quem sabe teremos mais uma aliança com novidades na sexta-feira, certo? Então, eu vou responder perguntas que vocês deixarem na Aliança da Paz, a última que teve da China, certo? Então, se vocês quiserem deixar alguma pergunta especial, deixem lá que eu responderei, tá bom? Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, mais uma vez. Agradecer por todo o apoio que vocês dão ao canal. Eu agradeço muito e a gente trabalha para trazer sempre os melhores conteúdos para todos. Fiquem com muita paz, com muita luz a todos vocês, tá bom? Uma maravilhosa semana. Fiquem com muita luz e muita alegria. Um beijão para todos e até mais.